João capítulo 11, versículo 1. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar em dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas ele supunham que tivesse falado o repouso do sono. Então Jesus lhe disse: Claramente Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais cremos. Vamos ter com ele. E cremos. Vamos ter com ele. Então Tomé chamou Dídimo e disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. E chegando Jesus, entrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, em Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com a Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, e ele há de ressurgir na ressurreição nos últimos dias. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerás eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, e tenho crido, e tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: O mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistará com ele. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, e vendo levantar-se depressa,
e sair e seguiram-se, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Ela lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguém objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este que não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo e encaminhando-se para o túmulo, e uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu daquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e os rostos envoltos no lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai e o deixai ir. Muitos por dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele, e outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe encontraram dos efeitos que Jesus realizará, o plano para tirar a vida de Jesus. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, disseram: O que estamos fazendo, uma vez em que este homem opera muitos sinais? Se deixamos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo um sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, e de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, dizia uns aos outros: Quem vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de prenderem. Pai, obrigado, Pai, pela sua palavra, Pai.
Tu és o pão da vida, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o único que ressuscita os mortos, Pai. Aquele que aceita o Senhor como seu Salvador, ele ressuscitou para a vida eterna, porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o Deus da vida eterna. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Abençoe esse ouvinte, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toque na mente dele, na cabeça dele, Pai. No nome de Jesus, no coração dele, Pai. Para que tenha sede da sua palavra, Pai. E obrigado por tudo, Senhor. Amém. Deus abençoe, ouvinte.